filosofia ocidental, na forma que ela assumiu em nossa cultura, foi inaugurada por Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três filósofos gregos acreditavam que é preciso encontrar a explicação da realidade do mundo nele mesmo, e não na religião ou na mitologia. Questionavam assim a validade do pensamento mítico. Para Sócrates, Platão e Aristóteles, o primeiro compromisso imposto pelo exercício do conhecimento é o compromisso com a verdade, tal qual ela se revela ao homem que aplica a razão na sua descoberta. A filosofia grega nasce como um esforço de superação do pensamento mítico, guiada pela ideia, pela intuição genial dos gregos de que esta explicação sobre os fenômenos, sobre os dados da nossa experiência, deveria ser encontrada na própria natureza das coisas. Não na intervenção dos deuses, na vontade arbitrária dos deuses, mas era possível, através do investimento da razão, do trabalho da própria razão, encontrar essa explicação imanente na própria realidade do mundo. A filosofia grega buscava a superação racional da mítica, afirmando a condição do homem como fundada numa essência, imutável e eterna, perfeita em si mesma, mas comprometida por seu vínculo à matéria. A ideia é que cada ser traz em si mesmo, traz dentro de si mesmo, um conjunto de características permanentes que define a identidade desse ser. E todo o seu comportamento, todo o seu modo de ser decorre dessa essência. Por isso, da gente dizer que, para eles, o agir segue o ser. Ou seja, cada objeto, cada ente, cada indivíduo vai agir de acordo com a sua própria natureza. Todo o esforço da filosofia, além de conhecer todos os objetos do mundo, era de conhecer também a natureza humana, porque era em função desse conhecimento da natureza humana, dessa natureza que era uma substância que constituía assim uma essência definitiva, é que nós podíamos aquilatar também a justeza, a correção, a procedência do comportamento humano. O que a filosofia grega está trazendo é exatamente esta capacidade que o homem tem de direcionar o seu comportamento, de direcionar a sua ação, exatamente a partir do conhecimento que ele vai ter da sua natureza. A filosofia, surgida assim como tentativa de explicar racionalmente todos os aspectos da realidade, nasce simultaneamente como proposta de educação dos homens. O filósofo não fica meditando sozinho, ele sente a necessidade de compartilhar suas descobertas, suas reflexões, suas críticas. Os gregos, justamente nesse momento, não percebiam e não valorizavam muito as influências que as circunstâncias, que o ambiente causava sobre o nosso comportamento. Mas, de qualquer modo, o que é importante observar é esta ideia de que esta natureza é o critério maior para os seus valores, para a sua ação e, consequentemente, é o caminho, é o parâmetro da sua educação. Que a filosofia, quando nasce na Grécia, ela nasce intimamente articulada com uma pedagogia. Ela é uma paideia, ou seja, é uma proposta de acordo com a qual nós deveríamos estar usando a nossa capacidade de conhecimento, né, para a educação do indivíduo ao longo da sua existência. Os predecessores de Sócrates, conhecidos, portanto, como pré-socráticos, são os primeiros a questionar a validade do pensamento mítico. Este processo, esse movimento
importantíssimo e revolucionário para aquele momento, começa com os assim chamados os filósofos pré-socráticos. Com os poucos recursos científicos, digamos assim, que eles dispunham naquele momento, eles conseguem unificar a experiência humana, unificar esta grande manifestação do real, atribuindo a um determinado elemento físico a responsabilidade pela natureza de todos esses objetos. Todos os seres, todos os objetos têm uma arqué, ou seja, um princípio originário. Uns acham que é a água, outros que é o fogo, outros que é o ar, outros que é a terra, outros que é o infinito. Isso não faz a diferença, o importante é justamente este princípio ordenador da multiplicidade da experiência. Entre os pré-socráticos estavam os sofistas. Esse grupo de filósofos teve o mérito de reconhecer a importância dos sujeitos humanos, já que, para eles, o homem é a medida de todas as coisas. Mas enviesaram esse princípio ao defenderem que isso legitimaria o homem a buscar apenas seus interesses particulares. Sócrates, em oposição a essa visão egoísta, acreditava que é preciso que se leve em conta o interesse comum de todos e as referências universais que são dadas pelo conhecimento. Defende que nosso compromisso deve ser com a verdade e não com a mera utilidade pragmática. Para ele, devemos conhecer o bem e a verdade e, com base nela, agir de forma justa. Sócrates vai ver na posição dos sofistas um pragmatismo muito grande, um grande convencionalismo, e a busca de um conhecimento muito interesseiro, sobretudo para as finalidades políticas daquela época, e vai propor, ao contrário, o uso do conhecimento única e exclusivamente compromissado com a busca da verdade. Com Sócrates, a filosofia, então, se transforma literalmente numa grande pedagogia, não é? Na formação da juventude, na formação dos espíritos para o exercício do conhecimento. A posição do Sócrates é conhecida na história da filosofia como sendo a de um intelectualismo moral. Ou seja, com base no conhecimento racional, no conhecimento sistemático, que nós podemos encontrar as diretrizes para o comportamento humano, para o comportamento ético, para o comportamento político. Nesse sentido, Sócrates desenvolve uma pedagogia da inteligência, uma pedagogia da racionalidade, partindo da ideia de que todos os indivíduos, até os mais simples, trazem dentro de si todo esse potencial do conhecimento. Faz uma proposta de uma maiêutica, ou seja, da arte de partejar ideias, em que o educador, o mestre, à medida em que ele vai interrogando de maneira adequada o seu discípulo, o discípulo vai conseguindo encontrar em si mesmo as razões, as explicações e as verdades. Isto custou caro a Sócrates, que foi condenado pela sociedade ateniense exatamente por estar propondo esta educação revolucionária da juventude, que obviamente ia contra as propostas e as ideologias vigentes que decorriam da mentalidade mítica que ainda resistia ao avanço da cultura grega naquele momento. Entre as acusações está a de que Sócrates comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera. Platão, discípulo de Sócrates, vai procurar implementar a proposta filosófica de seu mestre e constrói uma sofisticada teoria do conhecimento, de acordo com a qual
existiria num mundo superior, num plano superior, um mundo das ideias, e com as quais conviviam também as nossas almas, que já estavam lá de toda a eternidade. E no centro deste mundo das ideias estava a ideia do bem, que para Platão era a referência maior do mundo dos seres. No mundo das ideias de Platão, havia uma ideia para cada espécie de seres. Existia uma ideia de árvore, que era a essência verdadeira de árvore. As árvores aqui da Terra não passam de cópias imperfeitas daquela ideia. Elas participam de sua perfeição, porém, nunca chegam a igualar-se a ela. No entanto, uma vez encarnadas, e esta encarnação era uma espécie de necessidade que o Platão não tem como justificar, uma vez encarnados aqui no mundo, os homens vão resgatar, vão aceder novamente a esse mundo das ideias através do conhecimento. O conhecimento é exatamente esta volta ao mundo inteligível a partir do impacto das experiências sensíveis que ele vai tendo aqui no decorrer da sua existência. Todo o papel da pedagogia, todo o papel da filosofia para as pessoas é exatamente tentar refazer este caminho de volta, tentar suscitar a lembrança dessas ideias, uma vez que é pelo conhecimento dessas ideias que nós temos acesso à verdade. Então, eu vou saber o que é o amor, vou saber o que é a igualdade, vou saber o que é a justiça, porque essas ideias já existem de toda a eternidade. Chegando ao mundo das ideias, nós temos o conhecimento verdadeiro, a partir do qual nós podemos também direcionar o nosso comportamento, o nosso modo de agir aqui na existência terrestre. Contrapondo-se a seu mestre Platão, Aristóteles defende que todo ser traz em si mesmo sua própria essência, realizada no mundo natural. A sua posição é realista, ou seja, os seres existem em determinação direta de sua própria essência, isto é, pelo conjunto de características específicas que estão inscritas na substância básica que os constituem como integrantes de uma espécie. Para Aristóteles, existem sim as ideias, mas elas existem nos próprios seres e não no mundo das ideias. E, por sua vez, propõe uma teoria que é conhecida como a teoria hilemórfica, de acordo com a qual todos os objetos, todos os seres, todos os entes são formados por coprincípios. Cada ente se compõe de dois coprincípios. Ele existe e existe sob a forma de uma essência. Então, a primeira composição se dá entre essência e existência. Por sua vez, essa essência se subdivide em outros dois coprincípios. De um lado, a substância, de outro lado, os acidentes. A substância é aquilo que responde pela minha identidade, aquilo que me insere numa determinada espécie, né? E os acidentes é aquilo que me diferencia. Por exemplo, me diferencia como indivíduo, a cor, o tamanho, a forma, a raça, o gênero, etc. E, por sua vez, essa substância se compõe com dois coprincípios, a matéria e a forma. A matéria são os elementos gerais que constituem a nossa substância, enquanto que a forma é aquilo que corresponderia ao núcleo mesmo da nossa essência. E cada ser existe em decorrência da união de matéria e forma, de substância e acidentes, de essência e existência. E a morte exatamente representa a separação. Evidentemente, os seres não são eternos, eles se constituem a partir exatamente desta composição. Matéria-prima e forma específica são a substância constitutiva de cada ente. Por sua vez, a substância une-se aos acidentes que individualizam cada um, formando assim a essência completa do ser.
A essência determina como se dará a existência real de cada ser. E nessa essência estão contidas em potência todas as características que cada ente pode desenvolver, mediante um processo de atualização. Os entes se formam e se desenvolvem passando sempre de um estado de potência a um estado de ato. E é assim que se dá no caso da nossa educação. O que está ocorrendo quando nos educamos é um processo de atualização de nossas potencialidades, presentes na nossa essência, bastando que sejam ativadas para se realizarem. O papel da pedagogia é exatamente essa ativação. No caso do homem, então, por exemplo, que ele possa desenvolver plenamente a sua condição de ser racional, de ser espiritual, que é determinado pela sua forma específica. Não é daí chamar a forma específica do homem da sua alma inteligível. Ao ser desenvolvida plenamente, ela se atualiza, ela se torna em ato, a existência em ato. Esta teoria do ato e da potência que determina toda a proposta de ação ética e política de Aristóteles. A expansão do Império Romano por terras banhadas pelo Mediterrâneo fez com que duas culturas, até então isoladas, a judaica e a grega, entrassem em contato. Um encontro que provocou importantes mudanças nas concepções de mundo. O cristianismo entra em cena com sua síntese cultural, originando-se como movimento social e religioso. O cristianismo incorpora os princípios fundamentais do pensamento grego. Através do cristianismo, esses princípios são legados ao Ocidente. Com as conquistas do Império Romano e a universalização do mundo mediterrâneo, esta filosofia grega vai ter papel importantíssimo na constituição da cultura ocidental. E é nesse momento, no início da nossa era, que vai entrar em cena também o cristianismo, que vai fornecer os principais educadores, os principais formadores da sociedade, da nova sociedade europeia que vai se constituindo. Santo Agostinho nasceu e cresceu no norte da África, então sob domínio dos romanos. Filósofo, teólogo e bispo da Igreja Católica, serviu-se da filosofia platônica para apoiar a teologia e a moral cristãs. Santo Agostinho faz a releitura da filosofia de Platão, incorporando seus elementos idealistas à luz das categorias do pensamento cristão. Nesse sentido, introduz a ação criadora de Deus, que cria deliberadamente as almas humanas, e o mundo das ideias, na verdade, é o mundo da consciência divina. Para Santo Agostinho, o nosso conhecimento não se dá por reminiscência, já que não convivíamos com o mundo das ideias, mas se dá por iluminação. É através da iluminação da consciência divina que a consciência humana é capaz de chegar ao conhecimento das ideias. Santo Tomás de Aquino, frade dominicano e teólogo italiano, buscou elaborar uma síntese entre aristotelismo e cristianismo. Sua obra monumental tornou-se a própria referência filosófica da teologia católica. Por sua vez, Santo Tomás de Aquino, já no século XIII, vai fazer uma leitura cristã da filosofia de Aristóteles, introduzindo fundamentalmente o elemento da criação divina. Ou seja, as essências não existem de toda eternidade, mas foram criadas por Deus por ato deliberado de sua vontade onipotente. Unindo o pensamento platônico e o pensamento aristotélico com os princípios
teológicos do cristianismo, forma-se uma grande pedagogia, a chamada escolástica, que é a grande responsável pela nascente cultura escolar que ocorre na Europa antiga e medieval. Escolástica é uma linha filosófica constituída na Idade Média. Seu conteúdo é formado pela síntese das doutrinas de Platão e Aristóteles com as doutrinas cristãs. Foi uma tentativa de harmonização de duas esferas, a fé e a razão. Santo Tomás de Aquino foi o maior representante da escolástica. Trata-se de uma pedagogia fundamentalmente essencialista que reproduz esta proposta grega, particularmente a proposta aristotélica, no sentido de que educar, elevar a criança do estado de potência para o estado de ato representado pela idade adulta. Durante toda a Idade Média, o pensamento filosófico e o pensamento pedagógico estarão profundamente marcados por estas premissas da filosofia grega. Nós estamos diante, novamente, de uma filosofia essencialista, ou seja, e particularmente no caso do homem, o que importa é agir de acordo com a essência humana, com a natureza humana, que é justamente conhecida através do processo de abstração, do processo do conhecimento. Uma vez conhecida essa natureza humana, nós podemos deduzir com razoável tranquilidade quais são as diretrizes para a nossa ação ética no plano individual e para a nossa ação política no plano coletivo. A filosofia de perfil metafísico, tal como acabamos de descrever, baseada nesta concepção das essências, foi predominante no período medieval da cultura do Ocidente. Hoje, esta perspectiva, filosoficamente, foi bastante criticada e é mesmo superada. No entanto, não se pode perder de vista que ela teve uma importância muito grande na constituição da tradição cultural do Ocidente. Haja vista, por exemplo, a importância da participação da pedagogia dos jesuítas, por exemplo, na formação da cultura brasileira. Certamente, hoje nós não pensamos mais em termos de essências. Hoje nós temos uma ideia bastante diferente, mas a tarefa da filosofia, a missão da filosofia, o papel da filosofia continua sendo o mesmo, que é, diante deste espanto que nós temos frente à própria existência, de procurar o seu significado. Se é verdade que não mais explicamos as coisas e o homem pela perspectiva da filosofia grega, continuamos enfrentando ainda hoje os mesmos problemas enfrentados por esses primeiros filósofos. Continuamos buscando respostas para eles até hoje. Por exemplo, somos mesmo capazes de conhecer a verdade? Como organizar a cidade, a polis, para que possamos viver de forma digna? Quais são os nossos principais problemas? Qual é o sentido da vida? As respostas filosóficas formuladas pelos homens ao longo da história mudam muito, mas as questões que as fizeram brotar permanecem. Igualmente, a educação continua com o mesmo desafio, que é de levar o homem, a partir dessa sua experiência, a partir de sua experiência histórica, a encontrar os caminhos mais adequados da sua existência, de forma que ele possa ter uma existência melhor, se realizando, se tornando mais feliz.